boa tarde. Quero agradecer aí a presença do professor Márcio, professora Kátia, nossa consultora pedagógica da Uniesp, professora, enfermeira. Um prazer enorme estar aqui hoje com você. Professor Márcio também, Márcio Bispo, também do Conselho Regional de Enfermagem. É um grande prazer, viu, professor, também, né, para falar de uma profissão tão valiosa e importante na vida das pessoas, que é a atuação do enfermeiro. Prazer é meu estar aqui em nome do Corém São Paulo. Quero dizer a alegria de estar aqui nessa casa hoje, compartilhando esse momento aqui com você, Fabiano, Kátia. Aí tem se tornado uma grande amiga, companheira. Estamos fazendo um grande trabalho aí em prol da enfermagem. É isso que você disse mesmo, o avanço da enfermagem. Eu e a professora Kátia conversando aqui, lembrando lá de antigamente, né, e a gente não poderia imaginar que em pleno século XXI a enfermagem fosse tomar um renome como tomou. E os avanços que a nossa profissão vem tomando. Então, acho que é uma grande alegria estar aqui. Então, muito obrigado a essa casa, a todos vocês que nos acompanham agora, poder compartilhar um pouquinho o que é a enfermagem, os avanços que essa profissão tão digna está trazendo em pleno século XXI, no Brasil e a repercussão no mundo também. Então, muito obrigado pela acolhida, pelo convite. Por nada, não. Estamos aqui muito felizes hoje com a sua presença, né, representando o Corém São Paulo, né, a professora também, a professora Kátia aqui. E vamos lá, professor Márcio, assim, não podemos deixar de falar da pandemia, né? Então, assim, o que mudou na vida dos enfermeiros aí durante a pandemia e ainda posso dizer pós-pandemia? O que mudou? Porque a prática nunca foi, assim, algo tão discutido nos cursos de enfermagem, né? Então, como que você, o Corém, vê essa questão da atuação do enfermeiro aí na linha de frente aí durante a pandemia? Engraçado que a gente achava que a pandemia ia ser lá em meados do ano de 2020, né? Todo mundo se preparou, as instituições, os profissionais, e foi aquele momento, claro, de estresse, de adaptação, mas aí eu hoje trabalho em pronto-socorro, e aí em pleno 2021, hora que nós achávamos que todo aquele quadro estava estabelecido, que estava contornado, eu me lembro que lá no mês de março abriu o auge da pandemia no Brasil, aqui em São Paulo. Por curiosidade, eu fiquei internado, né, depois de ter trabalhado mais de um ano na pandemia. Eu fiquei internado 10 dias na UTI. Olha que engraçado, internei dia 1º de abril. Todo mundo fala, não, é mentira, é mentira. Mas tive que ficar internado por 10 dias na UTI. E aquilo que você fala é uma grande verdade. O que mudou na vida das pessoas? O que mudou na vida dos profissionais? Tudo mudou, né? Mudou a questão do próprio profissional, né? Isso que é muito engraçado. A pessoa profissional e a pessoa ser humano, né? O profissional que se dedica para cuidar do outro, mas que ao mesmo tempo ele começou a se ver como que ele ia enfrentar tudo aquilo que ele precisava se proteger e proteger os seus. Olha que momento difícil, de adaptação difícil, enquanto profissional, enquanto pessoa, uma questão técnica, mas uma questão psicológica também. Eu, por exemplo, tinha medo de trabalhar e voltar para minha casa, contaminar minha mãe, minha irmã, minha sobrinha, meu cunhado. Mas como eu, profissional de saúde, de enfermagem, eu tendo medo de cuidar do outro, sendo que eu fui formado para cuidar do outro que é doente. Então, criou-se um nó na nossa cabeça enquanto profissional. Como que os profissionais, nós profissionais, iríamos lidar com toda essa situação? Era algo que nós não conhecíamos, era o invisível. Só que nós pudemos tirar várias lições diante de tudo isso. O que as pessoas, o que a sociedade fala hoje é uma grande verdade. A pandemia, ela foi algo agressor, teve uma agressividade, ceifou diversas vidas. Aí a
professora Kátia, que é profissional também, nós nunca íamos imaginar que uma intubação seria um procedimento eletivo. O que é eletivo? Que o paciente saberia que ia ser intubado. Porque nós somos formados por uma intubação, algo de extrema emergência. O paciente chegar desacordado, inconsciente, e ele necessitar de uma intubação. A pandemia não. A pandemia, o paciente estava ali totalmente consciente, com quadro de falta de ar, e as equipes precisaram trabalhar isso. Falar, você vai precisar ser intubado. O que é para esse paciente escutar ser intubado? E a decisão, né? A decisão. Toda a decisão dele, que ele enquanto paciente, e a decisão da equipe. Você sabe que eu presenciei um paciente de 32 anos, jovem, que chegou para a gente, foi feito todo o recurso na emergência e nada resolvia, porque os quadros da Covid, muitos deles eram quadros agressivos. E você precisar falar para aquele jovem que ele necessitaria de uma intubação. E o mais agressivo para mim durante todo esse tempo de pandemia, eles virar para mim e falar assim, eu posso fazer um último pedido? Porque na cabeça das pessoas, uma intubação ali seria o fim. Você pode fazer. Eu preciso falar com a minha esposa e com a minha filha. Olha a situação. Pessoas que foram restritas à visita, os pacientes não podiam ter visita, não podia ter o seu ente querido, o seu familiar ali do lado. E aí do meu próprio celular fazer uma chamada de vídeo para essa família. Olha a situação que nós, enquanto profissionais, passamos pós-pandemia, que nós nunca imaginávamos. Antes desse quadro todo. Quando você ia imaginar um cenário desse? Quando você iria imaginar que você ia precisar restringir visitas dentro de um hospital? Nós não imaginávamos isso. Então, eu acho que a pandemia trouxe para nós, enquanto profissionais, mudança sim, mudança de pensamentos, enquanto pessoa humana. Quem sou eu? Quem sou eu, Márcio? E quem sou eu, o profissional Márcio? Porque nós conseguimos ver e constatar com os nossos olhos que a vida é nada mais, nada menos que um sopro, né? Então nós precisamos refletir, pensar, quem sou eu, Márcio, pessoa humana? Quem é você, Fabiano? Quem é você, Kátia? Quem é você que nos acompanha, aluno, estudante? Quem é você, ser humano? E quem será você, profissional? Qual é o profissional que você vai ser? E aí eu faço um gancho, Fabiano, Kátia. Estava lendo há pouco tempo atrás, eu gosto muito das palavras, do que a palavra significa. E eu estava lendo sobre afeto. O que é afeto? Afeto é muito mais do que nós pensamos e imaginamos, o afeto conjugal, o afeto nas relações de pais e filhos, mas afeto é o poder que eu tenho de afetar o outro. Então eu posso te afetar, posso afetar você para o lado positivo e para o lado negativo também. Como é que você, ser humano, está afetando o outro? E como é que você está se preparando para ser um profissional? Como é que você vai afetar o outro? Então, são reflexões que nós precisamos ir pensando, amadurecendo, porque as coisas passam muito rápido. A gente falava em ano 2000, eu vou em diversos lugares que as pessoas nem eram nascidas no ano 2000,
Só que já se passaram 21 anos. 22, né? Já podemos dizer que já estamos indo aí para 2022. Já passamos 22 anos, então as coisas é muito rápido. Acontece muito rápido. Então, o que eu posso dizer, Fabiano, Kátia, que mudou sim, né? Antes da pandemia, depois da pandemia, tudo mudou nas nossas relações humanas, nas nossas relações profissionais também. Mas para isso, basta que cada um de nós queiramos ver. Está aí, né? O cenário está aí. Nós precisamos ver, enxergar, para poder começar a mudança. A mudança precisa começar a acontecer em nós. A gente tem uma mania e um costume de querer esperar pelo outro, de responsabilizar o outro e eu, né? O que eu estou fazendo? O que eu, enquanto ser humano, estou fazendo? O que eu, enquanto profissional, estou fazendo? Puxa vida, professor Márcio, assim, brilhante a sua fala, viu? Muito obrigado pela presença hoje aqui em nossos estúdios aqui da Uniesp, porque quem está nos acompanhando já pensando em fazer o curso, eu estou com vontade de fazer o curso de enfermagem, viu? Acho que nunca é tarde. Todo dia é dia, né? Eu falo todo dia é dia, toda hora é hora. E assim, né, que nobre, né, assim, que, né, você colocou alguns pontos, assim, professor Márcio, que é para refletir a semana toda, o ano todo, né, o papel do enfermeiro nesses últimos 2 anos, né, então, assim, você ali na linha de frente, você atuando dentro dos hospitais, pronto-socorros. Então, assim, daqui a pouco eu tenho uma outra pergunta assim, bem interessante, mas eu estou aqui ainda refletindo dentro de tudo que você falou até agora. E pensando aqui nessa questão de humanização, pensando nessa questão, né, da atuação do enfermeiro, nós estamos aqui com a professora Kátia Benites, consultora pedagógica, enfermeira, professora, coordenadora, que tem aí um vasto, né, atende aí várias áreas na área da saúde. E pensando nesse processo de humanização, professora Kátia, e pensando também, né, de tudo de bom que a Uniesp traz hoje, né, na formação do enfermeiro, porque durante esses 2 anos tivemos que, né, nos reinventar enquanto profissional, reinventar nas atividades práticas. Eu falo que a Uniesp saiu assim na frente, né, dentro de toda essa organização curricular, dentro da mobilidade acadêmica, os alunos em atividade prática, não paramos um dia sequer, já virou a chavinha, pandemia, parou tudo, nós continuamos já com toda a estrutura. Eu gostaria que a professora Kátia falasse um pouquinho, né, dessa questão curricular. O professor Márcio falou dessa questão da humanização nos hospitais, nesse processo de formação do enfermeiro hoje, né? Quais são hoje o que nós podemos oferecer para esse enfermeiro dentro de tudo que mudou hoje? Olha, Fabiano, eu vou puxar um gancho da fala do Márcio. Porque, assim, não é fácil você colocar na cabeça de uma pessoa um ideal de um profissional que ele tem que ser, porque cada um vem com as suas virtudes, vem com as suas escolhas. Então, é muito difícil quando você está naquele período de aula, por mais que o aluno está empolgado, por mais que o aluno queira conhecimento, mas ele vai por aquele lado assim, depois eu posso aprender mais tarde, talvez eu não passe por essa situação, né? Quando nas aulas você fala de epidemia, pandemia, nunca ninguém achou que viveria isso de novo, uma pandemia. É só um conceito na aula. Explicava o que era, mas... E até chegava às vezes a falar, dificilmente vocês passarão por isso, né? E aí, de repente, aconteceu. Mas eu acho que a coisa mais difícil de você falar para o aluno é a humanização. O termo humanização, como é que você vai ensinar o humano ser humano, né? O humano ser humano. Só que na pandemia, apesar de todas as dificuldades acadêmicas, né, a Uniesp ela teve uma sacada assim, muito importante, que foi deixar a flexibilização da grade curricular. Vamos fazer agora só o que é teoria, e assim que tudo isso passar, nós vamos para todas as práticas, porque não era admissível para o curso de enfermagem nada em nível EAD. Nós acreditamos num presencial e a Uniesp trabalha forte com isso. Então, qual foi o primeiro trabalho? A flexibilização dessa matriz, onde a gente trouxe as teorias
subirem, para as práticas virem agora, nesses momentos. Isso foi muito importante. Mas e aquele aluno que é trabalhador? E aquele aluno que está na linha de frente? Aquele aluno que não vai chegar às 19 horas para assistir a aula online ao vivo, né? Nas plataformas, no Teams e todas as outras plataformas utilizadas. Bom, para esse aluno vai ter que existir uma gravação, porque em algum momento ele vai ter que assistir isso e ter o acesso ao professor o tempo inteiro para essas dúvidas, um plantão de dúvida, ou o coordenador. Então, foi isso que a gente trabalhou muito. Gravação, plantão de dúvida, esse tipo de trabalho. Mas o que foi melhor? Foi durante as nossas aulas, nós termos ao vivo, né, depoimentos reais dos nossos alunos. Professora, hoje eu passei por isso aqui, ó. Eu peguei meu telefone, eu fiz uma chamada de vídeo, o paciente falou com a filha dele para poder se despedir para a intubação. Então, no mesmo momento, olha a humanização acontecendo. Eu fiquei muito orgulhosa da minha enfermagem. Eu já sou orgulhosa. Já tenho orgulho pela minha enfermagem fora de série, mas nesse momento a enfermagem se superou, lendo carta para o paciente, levando carta para o familiar, deixando ligar, porque tudo para nós é tudo imediato. Eu sempre fui enfermeira de pronto-socorro, o Márcio é enfermeiro de pronto-socorro. Para nós uma intubação é minutos. Conta-se em minutos. E nesse momento você parar para fazer uma chamada, para ele falar, eu estou perdendo esses minutos, mas eu tenho que entender que eu não estou perdendo nada, porque eu estou ganhando nesse momento, um momento do paciente com o familiar dele. Então isso tudo, apesar de dolorido, né, para o profissional, apesar de tantos traumas que alguns profissionais lidaram, de ficar afastado dos filhos por um mês. Eu tive alunos que ficaram um mês sem ver os filhos, porque mandaram para casa de parentes para poder chegar em casa com mais tranquilidade e não contaminar a família. Tive alunos que ficaram hospedados em hotéis para não levar a doença para a família. Então, nesse momento, poder falar para ele assim: você é vitorioso, sabe? Você vai chegar, você vai poder contar isso. Eu vivi a pandemia ali, eu fui linha de frente, mesmo que está sendo dolorido para você. E eu percebi que eles criaram um amor maior pelo curso. Então, eles queriam aprender mais, eles entenderam a necessidade de aprender mais. Então, eles viram que, em algum momento, eles poderiam também se ver numa situação como essa, mais para frente, quem sabe, tomara que nunca mais, né? Mas se acontecesse agora, eles estariam mais preparados. Então, isso é uma coisa também que a gente precisa pensar nesse preparo, rever matriz curricular, rever as grades, rever ementas, para que a gente tenha aí uso de tecnologia, que de última hora muita gente não estava preparado para usar, e todo mundo teve que correr atrás e aprender a lidar, porque até nós comentamos isso agora há pouco, nós vimos vários fios aqui nas câmeras, e eu falei, fios para nós não é surpresa, a UTI tem milhares de fios, né? Mas a tecnologia, o enfermeiro tem que estar o tempo inteiro aprendendo. Então, isso é uma outra coisa também para trazer para uma grade, né, da enfermagem, essa nova tecnologia. Então, tudo isso foi muito importante. Como coordenadora, como professora, eu também aprendi muito. Vi o quanto que a gente precisava até buscar outras informações e deixar que, às vezes, em muitas aulas, os alunos falaram mais do que nós, professores. Porque eles tiveram que dar os seus depoimentos, eles precisavam desabafar, né? E esses depoimentos enriqueciam o conteúdo. Quando a gente falava da intubação, quando você ia dar uma aula de intubação, agora não era só uma intubação com esses materiais, mas nesse momento existe aqui uma situação que você vai precisar repensar. Então, essa troca foi importante. E essa prática agora que eles estão vindo com mais responsabilidade, eles estão vindo com mais curiosidade, né? Quando você fala hoje de intubação, a primeira pergunta é, como que é o prona? Como é que você põe no prona? Eu posso ir pondo no prona assim como se fosse uma posição normal de decúbito? Então, tudo isso veio aguçar no aluno essa curiosidade que antes para ele você chegava e falava de uma intubação, depois eu vou ver no estágio, vai. Tá bom, hoje não é mais assim. Então, isso foi muito importante para nós. Uma aula, viu, professora Kátia? Assim, puxa, é um privilégio estar com vocês aqui hoje. Eu falo que é uma enfermeira de muito renome hoje, São Paulo, Brasil. Estamos aqui representando o Corém aqui nos nossos estúdios. Então, assim, para a gente
é um ganho muito grande, né? Falar do curso de enfermagem. E eu gostaria de fazer uma pergunta tanto para a professora Cátia quanto para o professor Márcio, né? Quem está agora nos assistindo nesse momento tem vontade de fazer enfermagem? Porque assim, nós temos faculdade em Guaratinguetá, faculdade de enfermagem, nós temos faculdade de enfermagem em Osasco, temos uma faculdade de enfermagem também aqui na Faculdade de São Paulo. Temos um projeto para o curso de enfermagem em Caieiras. Então, nós estamos aí em outros estados também, o nosso grupo. E quem está assim, nos assistindo nesse momento, assim, porque qual o perfil hoje para fazer enfermagem, né? Porque é um curso onde vocês colocaram aqui o tempo todo essa questão de relações humanas, esse processo de humanização no atendimento, esse processo de humanização na relação com o paciente, num processo muito delicado, que é um processo de intubar, né? Intubar naquele momento, é uma decisão assim da equipe, uma decisão muito difícil, tanto para a equipe quanto para a família. Então, o que falar para esse futuro aluno, esse aluno que já fez até a matrícula conosco aqui em uma das nossas faculdades? Qual a mensagem que vocês poderiam dar para esse aluno? Olha, Fabiano, posso dizer sem sombra de dúvida, sou formado aí há 23 anos. Como a Kátia disse, a nossa enfermagem, ela frisou isso muito bem. Quando a gente fala no profissional de enfermagem, seja ele qual for, o técnico, o auxiliar e o enfermeiro, é um profissional diferenciado, é uma pessoa diferenciada. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é aquela que entende exatamente o que é humanização. Humanização é muito mais do que o que se fala na teoria, o que a bibliografia escreve, o conceito. Humanizar, eu costumo dizer que é se colocar no lugar do outro. Quando você consegue se colocar no lugar do outro, você está fazendo a humanização, você é humano. Num mundo hoje tão frio, né? Das relações, o pai que mata o filho que mata o pai, as relações humanas cada vez mais frias, nós precisamos repensar e começar a pensar bem, se colocar no lugar do outro. Como é que eu queria ser tratado? Como é que eu queria estar num leito e depender do outro? Como seria o meu tratamento? Por isso que eu digo que o profissional de enfermagem, ele é uma pessoa diferenciada. E esse diferenciado é o que está lá no fundo, lá dentro, né, do peito, do mais forte do ser. Então, eu tenho certeza e posso falar com toda a convicção que você que escolheu esse curso, não volte atrás. Que é muito ruim tudo aquilo que você começa, que tem um sonho, que tem uma determinação e que você desiste. Isso é muito frustrante. Que você vai olhar amanhã para trás e vai dizer, puxa, hoje eu podia ser enfermeiro. Não é fácil, né? Se eu disser aqui que é fácil, eu estou mentindo, não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena não é por nada, mas vale a pena você ver aquele paciente que você nem lembra mais e ele chegar e te agradecer. Olha, eu vim aqui te agradecer. Você fez a diferença. E quem faz a diferença é a enfermagem. É a enfermagem que está ali 24 horas na beira do leito. Do lado do nascimento à morte. Somos nós que estamos lá. Então você que optou por isso, você que tem aí essa vontade, vá em frente. E nunca esqueça isso. Sempre se coloque no lugar do outro. Perfeito, perfeito. Ótimo. Agora a mensagem da nossa coordenadora aqui, pedagógica. Eu costumo falar para os alunos no primeiro dia de aula do primeiro dia do curso. Eu sempre digo para eles assim,
Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida e não trocaria, 28 anos. E a Kátia tá mais... E nem posso falar muito, como eu tenho uns amigos que falam que eu estudei com a Florence. Então, eu não trocaria a minha profissão por nenhuma outra. Eu não me vejo fazendo uma outra coisa que não seja enfermagem ou ser formadora de outros profissionais, porque eu brinco com eles, eu falo, eu já estou aposentando, mas vocês estão aqui, eu quero ser cuidada por vocês. Eu quero ter o prazer de estar um dia num leito de um hospital e ver o meu aluno chegar e eu estar tranquila e falar assim, eu não preciso sair correndo, porque eu confio no trabalho de vocês. Mas para isso tem que existir uma única coisa na cabeça de vocês. Vocês vão cuidar do maior amor da vida de alguém. Então eu peço para eles fecharem os olhos e imaginar naquele momento qual é o seu maior amor. É o seu pai, ou é o seu filho, ou é a sua sogra, ou é a sua mãe, ou é a sua esposa, sua namorada, seu namorado. Existe sempre aquele que tem o seu maior amor. Qual é o seu maior amor, Fabiana? Esposa. Em algum momento ela vai estar na mão de um enfermeiro. E você precisa que ele seja competente. É isso que você espera, não é? Com certeza. Já teve na mão, às vezes, para ter um bebê, ou já teve na mão, às vezes, para ir lá para tomar uma vacina. Já teve, né? Então, todo mundo passa na mão de um enfermeiro, ou na hora que nasce, ou na hora que se vai, do primeiro suspiro ao último suspiro, vai estar na mão de um enfermeiro. Então, o que essa pessoa espera? Que ela entregue o maior amor da vida dela na mão de um enfermeiro competente. E não existe coisa melhor para um enfermeiro do que chegar na casa dele, deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que eu fiz o melhor que eu podia para o meu paciente. Então, eu sempre digo isso para o aluno no primeiro dia de aula. Você fez a sua melhor escolha, você nunca vai se arrepender dela. Nunca você vai ter portas fechadas, mas se dedique. Se dedique, porque no final você terá essa recompensa. E saiba que você vai poder chegar na sua casa, deitar a sua cabeça no travesseiro e ter feito seu melhor dia, né? Sair de lá e falar assim, eu fiz o meu melhor, eu fiz tudo o que era possível. Desde um sorriso naquela hora mais difícil, ou segurar na mão na hora de entrar num centro cirúrgico, de falar que vai doer quando vai doer, mas eu vou fazer o meu melhor para não doer tanto, que é o que eles esperam de um enfermeiro quando eles chegam dentro de um hospital ou de uma UBS. E aquela coisa, eu não acredito na enfermagem por amor, eu acredito na enfermagem com amor. É essa enfermagem que eu acredito. E é isso que eu acredito que o aluno busca na faculdade e que ele tem que sair sempre com essa visão, que a enfermagem é difícil, é árdua, mas tem que ter muito conhecimento, tem que ter muita informação, tem que ter muita dedicação para que eles sempre façam o melhor. E nos represente. A gente vai aposentando, eles vão nos representando e outras gerações virão e cada vez mais reconhecimento, que é isso que é importante. Maravilhoso, viu? Maravilhoso. Enfermeira aqui, nossa professora, enfermeira, consultora, uma experiência. Nós vamos convencer, viu, Márcio? Acho que até o final eu estou aqui. Ele faz a matrícula aqui. Olha, eu vou contar, eu estou muito feliz assim de conversar desse bate-papo, porque é maravilhoso, né? Você olhar para o próximo, você deixar aquele legado ali e trabalhar dentro da linha que vocês hoje, eu acho que é uma aula aqui, né? Está se passando para nós, muito mais do que tudo na vida, né? Agora, dando aí assim, falando um pouquinho de maneira geral sobre a PL dos enfermeiros, né? Eu acho que está um pouquinho assim, já está em tramitação, já quase finalizando lá em Brasília, né? E eu falei, o nosso tempo está encerrando, mas nós não podemos deixar de falar da PL dos enfermeiros, né? Então, acho que eu acho importante de maneira resumida, assim, né? O professor Márcio, além de representar a Corém, professor universitário, palestrante, tem aí uma história aí bonita na enfermagem. Para falar dessa PL dos enfermeiros, foi uma conquista? É uma valorização necessária? Assim, de maneira... como que você poderia dizer sobre isso? Precisava, né, Fabiano? A gente eu costumo falar que nós merecemos mais que aplausos. Fomos aplaudidos, ganhamos pizza, panetone, chocolate, bala, perfume, ganhamos tudo na pandemia. Mas em pleno século XXI, a enfermagem teve a sua vez.
merecemos mais que tudo isso, né? E foi aí aprovado pelo Senado Federal o PL 2564 de 2020, por unanimidade, né, no Senado Federal, e agora ele já foi pautado na Câmara dos Deputados. Nós, enquanto Corém, estamos incentivando e pressionando todos os nossos deputados federais, estaduais, principalmente aqui em São Paulo, para que seja votado o mais rápido possível, e para a terceira instância, que é a sanção do presidente da República. Lembrando que no Brasil somos mais de 2 milhões de profissionais de enfermagem. Em São Paulo somos mais de 650 mil profissionais de enfermagem. No Brasil, esse montante é mais de 2 milhões. Então, bem resumido, acho que merecemos mais que isso. A enfermagem merece reconhecimento, valorização, e chegou a hora dos nossos representantes legislativos, o executivo, reconhecer tudo aquilo que nós fizemos pelo Brasil e nos dar esse reconhecimento. Passamos já do primeiro processo pelo Senado Federal e estamos muito otimistas que conseguiremos aí o piso salarial para a nossa categoria. As pessoas nem acreditam, a professora Kátia, há mais de 20 anos de enfermagem, a gente achava que era algo que nunca iria acontecer, mas aconteceu. Aconteceu porque nós merecemos. Nós mostramos o nosso valor. Acho que isso é o mais importante. Exatamente. Parabéns, viu? Exato. Parabéns, de maneira assim... É uma valorização concreta, né? Nós gostamos de aplausos, gostamos desses comentários, gostamos do chocolate, gostamos, mas a gente precisa da valorização concreta, que é esse reconhecimento. É muito discrepante hoje, né? Existem profissionais que são muito mal remunerados, não é justo. Um profissional de enfermagem, ele estuda muito, o investimento é muito alto. Há pouco tempo atrás, a gente viu a imagem da enfermagem erotizada. Então, nós precisamos hoje... A própria personagem que erotizou, ela não sabia quem era o profissional, ao que ela estava erotizando. Então, chegou o momento de nós mostrarmos, né, para nós mesmos e para a sociedade, quem somos. Somos profissionais, sim, estudamos, sim, e fazemos toda a técnica, todo o cuidado, naquilo que a Kátia disse muito bem, no amor do outro, embasado na ciência, né? Nós fazemos tudo aquilo embasado na ciência. Então, nós estudamos, nós não fazemos nada aleatório da nossa cabeça, somos profissionais cientistas, científicos, e que chegou a hora, né, dessa valorização tão esperada. Aplausos é bonito, flor é bonito, tantas coisas nós ganhamos, mas mais do que isso, nós precisamos ser valorizados. E esse momento chegou. Bom, perfeito, viu? Perfeito, professor Márcio. Olha, estamos chegando ao fim, né, dessa gravação, muito produtiva. Mas parece que só foi 5 minutos, não, né? já passou o tempo já. Foi muito boa, né? Assim, eu quero agradecer, né, o nosso enfermeiro querido aqui do Conselho de Enfermagem de São Paulo, professor Márcio Bispo, nossa querida aqui também, Obrigada. Kátia Benites, Obrigada. Enfermeira, consultora pedagógica da Uniesp. E assim, foi um dia assim, um marco aqui para nós, Uniesp, porque compartilhar conhecimento, compartilhar, né, essa profissão tão nobre nos enobrece, né? Então crescemos todos juntos. Então eu quero agradecer a todos que estão aí, que estão nos acompanhando. Brevemente teremos mais novidade. Um grande abraço, fiquem com Deus e uma ótima semana a todos. Obrigado, gente. Gente, obrigada.